Oiê! Tá pesado ter que decidir? A dificuldade de fazer escolhas, de tomar decisões, é uma coisa presente na tua vida? Seja bem-vinda, este é um espaço pensado para você se encontrar com mais gentileza. E a parte que a gente vai olhar de uma forma mais gentil hoje é a dificuldade de tomar decisões, de fazer escolhas. Todos os dias a gente está numa posição que a gente é colocado para ter que tomar pequenas decisões a grandes decisões. Então, de questionamentos do será que eu saio para correr ou vou fazer meu cardio, vou treinar ou fico assistindo a nova temporada da minha série preferida? Ou será que eu continuo esse trabalho, termino o que eu preciso fazer, mesmo estando muito cansada, ou paro e vou descansar para me recuperar? Ou, se eu estou no restaurante, será que eu escolho um hambúrguer no cardápio ou então um risoto? E de pequenas decisões ou decisões mais rotineiras, né, como essas, para decisões e escolhas como será que eu continuo nesse relacionamento ou não? Será que eu mudo de trabalho ou não? Eu arrisco em me expressar mais, em ser mais assertiva nos meus vínculos, correndo o risco disso dar uma mexida, isso dar uma bagunçada, isso precisar ser trabalhado, ou eu continuo ali nas trincheiras, né? Continuo ali escondido e assumo o risco de continuar com as minhas necessidades não sendo atendidas. Então a gente pode pensar do quanto a gente é colocado realmente nesse lugar de tomar decisões e quanto isso mexe com a gente em níveis que talvez a gente não tenha muita dimensão. E eu falo isso de um lugar de muita vulnerabilidade e dividindo aqui com você parte da minha dificuldade também de tomar decisão, de fazer escolhas e do quanto isso realmente é um movimento que desgasta pra caramba, dá um trabalho, um suador, é cansativo e muitas vezes a gente cai naquele lugar do ai, não quero pensar, decide você. E o quanto isso pode se tornar tão frequente leva a gente a se abster de decisões muito importantes da nossa vida ou do nosso poder de autonomia. Mas a gente precisa fazer um recorte e olhar o que tem por trás dessa dificuldade de tomar decisões. De onde isso vem, né? O que leva algumas pessoas a terem mais facilidade, a terem mais desenvoltura e segurança na hora de fazer as suas escolhas e não depender de opiniões, não depender do aval, da segurança que outras pessoas possam trazer, de mostrar, tá tudo bem, essa escolha ela é uma escolha correta ou vai por esse caminho. E elas vão lá, tomam suas decisões seguras daquilo que elas querem para a vida delas e talvez também com essa flexibilidade para aceitar que elas podem tomar uma decisão e depois voltar atrás, ou reconhecer que não está sendo mais a decisão certa para aquele momento e em algum outro momento já foi. E porque para outras é tão difícil, é tão visceral assim, né, de realmente trazer até aquela dor, aquele desconforto no corpo e tirar noites de sono e colocar, né, a pessoa naquele movimento tão confuso, né? Essa batalha interna que realmente acaba acontecendo ali dentro de o que eu decido, o que eu faço, qual escolha é melhor, e muitas vezes buscar essa segurança, essa garantia, essa resposta, né, na validação externa. O primeiro ponto para a gente pensar é que até mesmo dentro da teoria do apego, né, onde a gente estuda ali as formas que a gente se vincula, os tipos de apego que a gente vai construindo, né, ao longo da vida, principalmente na infância. Pela teoria do apego, então a gente vai ter essa premissa básica que é, enquanto criança, a gente precisa desenvolver um senso de segurança com os nossos cuidadores, a gente precisa desse modelo de apego seguro para que a gente só então com tranquilidade, seja ativado em nós o nosso sistema de exploração do ambiente, onde eu vou ali, realmente, como o nome diz, explorar aquele ambiente, ter essa curiosidade, ter esse conhecimento, ter essa autonomia para ver o que mais me interessa, para eu decidir o que me agrada. Então, se eu estou num parquinho, qual o brinquedo que mais me chama atenção? Então, para a gente desenvolver esse lugar de autonomia e de competência para tomar as nossas decisões, a gente precisa primeiro partir de um lugar de segurança, né? Primeiro ali nos nossos vínculos principais com os nossos cuidadores, mais uma segurança interna. Então, uma criança que
não teve ao longo da vida, uma pessoa que não teve ao longo da vida esse senso de segurança para explorar a autonomia dela, ela não desenvolveu essa confiança para ter essa autonomia e a segurança, a confiança de que ela pode escolher e que as escolhas que ela faz são escolhas certas, são boas escolhas também, ou que faz parte do processo de escolher ela também ter que abrir mão de alguma coisa, ou ela se frustrar com isso, ou ela se arrepender da escolha que ela fez. Então ela vai ter que precisar dessa ajuda externa numa dose certa, né? Uma ajuda que não direciona do isso é errado, isso não é certo, né? Mas que dê abertura para a criança poder explorar aquela escolha que ela fez, mas também uma ajuda que não seja sufocante no sentido de tudo se tornar muito perigoso e a criança não sentir essa segurança para tomar alguma decisão ou, enfim, né, dar algum passo ali que possa ser arriscado na visão daquele cuidador. Então essa ajuda ela tem que vir, obviamente, mas numa dose saudável, né, numa dose mais uma vez segura. E essa falta de espaço para desenvolver a própria autonomia, a própria independência, leva a essa dificuldade de acreditar e de ver que tem um bom julgamento para fazer as próprias decisões, para fazer as próprias escolhas, de levar sempre a essa indecisão, essa busca pela opinião, pela garantia externa, pela segurança do outro que diz ok, está certo, ou né, está tudo bem você tomar essa decisão nesse momento. Então, o ponto central aqui é que talvez, enquanto criança, a gente fizeram com que a gente se sentisse incapaz e incompetente todas as vezes que a gente tentou alcançar essa independência, essa autonomia. E aí vamos andar umas casas para frente, a gente vai ver isso em adultos, em características, né, em sinais como aquela pessoa que tem uma dificuldade de colocar as próprias necessidades, as próprias opiniões, né? Ou se considerar antes de outras pessoas. Então, a decisão é considerar a necessidade do outro antes das próprias. Aquela pessoa que diz, pra mim tanto faz, você decide. Gente, quantas vezes que eu já me vi nesse lugar do tanto faz, pra mim tanto faz, pode escolher, qualquer opção pra mim é boa. E aí, é um ponto importante aqui. A frustração, a irritação que vem depois do tanto faz é um dos maiores indicadores de que o tanto faz não nos satisfaz tanto, né? Que a gente tá ali com as nossas necessidades frustradas, não atendidas e que realmente, por mais que a gente não soubesse qual opção a gente queria, mas só o fato de escolher, mesmo que quantas vezes assim, um exemplo bem esdrúxulo, tá? Mas, vamos pedir uma pizza. E eu nessa, tanto faz, pode escolher o sabor, pra mim tanto faz, como todas. E depois, talvez, olhando, né, o cardápio, eu teria escolhido algum sabor diferente, algum sabor que me chamasse atenção, mesmo que depois, na hora que eu provasse, aquilo não fosse tão bom quanto eu imaginava. Mas das vezes em que eu respondi tanto faz, você escolhe, e das vezes que eu escolhi algo que depois talvez eu não gostei, a segunda opção ainda assim me atendia mais. Porque eu estava num lugar de tomar a decisão, de fazer uma escolha consciente, de uma escolha com essa autonomia e com esse lugar de eu também posso decidir, ou as minhas escolhas também podem ser boas, eu também posso me arriscar no lugar de fazer escolha, eu também faço parte dessa decisão que vai ser tomada. Então, isso é muito importante, a gente conseguir sentir que faz parte da decisão, que talvez envolve outras pessoas, mas que a gente também está se colocando nesse lugar de propriedade e de que tem uma opinião, que possa ter uma visão formada a partir dos dados que tem para contribuir naquela escolha. E essa irritação que vem quando a gente deixa o outro decidir, ou quando a gente não coloca as nossas opiniões, não impõe ali as nossas preferências na hora de tomar uma decisão, ela é uma irritação que comunica a nossa necessidade que está sendo negada, que está sendo desconsiderada, e a gente não faz isso de uma forma consciente, porque na maioria das vezes vem desse padrão de funcionar, e não é uma irritação também só do momento. Então, não é uma irritação porque eu não escolhi o que eu gostaria nesse momento, ou porque eu deixei o outro decidir e não coloquei a minha preferência. Mas é uma irritação que ela é cumulativa, né? Ela vem talvez de uma vida toda.
onde você não conseguiu sentir que tinha o espaço para pedir por aquilo que você preferia, para expressar os seus sentimentos, as suas opiniões, os seus desejos, as suas preferências. Não se tinha, talvez, não se tinha esse espaço. E, de fato, uma vida onde seus desejos foram poucos atendidos, poucos considerados, que facilmente nos leva a adotar as opiniões, os desejos das outras pessoas, como se fossem os nossos. Né? Esse é o meu objetivo, essa é a minha preferência, e quando a gente começa a se perceber, entender qual realmente é a nossa visão de mundo, os nossos gostos, a gente para e analisa, caramba, isso que eu peguei aqui não era meu não, era do outro. E eu sou muito defensora da gente entender de onde as coisas vêm, né? Quando que as coisas surgem, quando que a gente começa a passar, por que a gente começa a agir de um certo jeito, ver as coisas de um certo modo, se sentir de uma certa forma, né? Não é à toa que eu amo, assim, né, o processo de psicoterapia, enfim, ver os meus pacientes chegando nesse lugar e linkando uma coisa com a outra, montando esse quebra-cabeça, né, da própria vida e desse próprio autoentendimento. Então, a gente começar a entender e a olhar qual que foi a origem, a nossa origem familiar, ou, né, quando que a gente aprendeu a fazer as escolhas ou o que significa tomar decisões, fazer escolhas para nós, né? Que significado isso atribuiu na nossa vida, é o primeiro, né, de muitos elementos que a gente vai colocar aqui para a gente pensar numa mudança, né? Nesse lugar de tomar mais decisões, de se apropriar mais das nossas escolhas, das nossas opiniões, das nossas visões. E claro, né, a gente se colocar num lugar de curiosidade, de experimentação, para que então a gente vá construindo e vá formando a nossa própria opinião, a nossa própria visão, as nossas próprias preferências. Então, que tipo de estilo musical que eu gosto, que tipo de filme, qual é a categoria que eu escolheria para assistir num final de semana comendo uma pipoca? Qual prato que eu gostaria de pedir em um restaurante? E talvez não é aquilo mais habitual, só daquilo que a gente já sabe que tem gosto, mas o que me chama atenção, assim, no que eu tenho curiosidade para experimentar. No outubro do ano passado, eu fiz uma viagem e no hotel que a gente ficou tinha um restaurante que tinha muitas opções de pratos de frutos do mar. E não é uma coisa que eu tenho muita familiaridade, não é uma coisa que eu experimento tanto. E naquele momento, assim, em comparação a outros que eu já vi, que eu já me vi nesse lugar, assim, de olhar cardápio, ver pratos ali com frutos do mar, naquele momento me chamou muita atenção, assim, né? Eu senti até a parte dos meus sentidos, minha parte gustativa começou a falar mais alto, do tipo, que tal a gente provar, né, esse prato aqui com polvo? Em outro momento, se eu não tivesse nesse processo de me apropriar mais das minhas decisões, das minhas escolhas, desse entendimento de onde isso vem, eu provavelmente teria passado rapidíssimo, né, ou nem considerado escolher esse prato, mesmo sabendo da consequência de não gostar dele e de talvez ter que pedir outra coisa para comer. E naquele momento eu consegui me dar essa chance de, tá, ok, vamos lá, vamos experimentar. Não é sempre que tu tem essa oportunidade. Me parece. Aí eu olhei as fotos, então me pareceu assim. Me deu uma segurança de, ok, nesse lugar, né, nesse formato, então tinha macarrão e qualquer coisa se eu não gostar do povo eu como macarrão. Então eu me dei esse lugar de experimentação para formar minha opinião, gosto ou não. E incrivelmente, eu amei. Mas claro, assim como nessa situação teve esse lugar de gostar da decisão, mas já teve várias decisões que eu tomei que não gostei da decisão que eu tomei. Mas o ponto central é a gente poder estar nesse lugar de experimentação e de curiosidade para então a gente poder formar uma opinião. Porque se a gente não experimenta, a gente não vai conseguir. E lembra, se a gente veio, se você veio de um lugar de privação, nesse sentido de explorar a sua autonomia, a sua dependência, você não tem base muitas vezes para formar tua opinião a respeito de algo, porque tu não teve experiência, tu não teve um lugar onde tu pôde explorar isso com curiosidade.
Então, às vezes, para a gente poder aprender de fato sobre nós, a gente vai ter que experimentar, ousar, pensar em coisas diferentes, né? Então, se você. Uma ideia que eu gosto muito é ir em algum restaurante, ir em alguma cafeteria e pedir uma coisa que talvez você não pediria em outro momento, ou uma coisa que você nunca pediu, para realmente você experimentar. E só a sensação de ver que você vai ter contato com uma coisa totalmente diferente, ela já é tão instigadora e você se sente realmente uma experimentadora, né, do mundo e das coisas, porque você consegue se dar a chance, dar a sua parte que não foi atendida nesse lugar para poder viver isso e aprender mais sobre si. Uma outra coisa muito importante é você pedir o apoio das pessoas à tua volta, as pessoas, os vínculos, né, mais seguros para ti e que vão ver esse teu movimento de fazer escolhas, de tomar mais decisões, de pedir esse apoio, esse incentivo, de dizer, olha, vou começar a fazer esses movimentos, isso é uma coisa muito difícil para mim, pode ser que às vezes eu faça isso de um jeito desajustado, ou eu dê uma opinião e o jeito que eu fale saia meio desorganizado, porque eu ainda tô elaborando, ainda tô construindo, né, um jeito de me expressar e de colocar minha voz no mundo de um jeito que me atenda e não machuque né, as outras pessoas ou não desconsiderem as outras pessoas. Eu vou muitas vezes fazer escolhas e eu quero que tu me incentive, me apoie, mesmo, né, a gente sabendo que tem a chance dessas escolhas não darem certo, ou me lembre que eu tenho autorização para errar, para não gostar de todas as decisões e escolhas que eu faço. Então, esse apoio, esse incentivo é um reforçador que a gente precisa ter muito presente, assim, nos nossos vínculos mais próximos, obviamente. Porque, voltando lá atrás, né, enquanto criança, talvez a gente não teve, talvez não, né, nessas configurações a gente não teve esse apoio, esse incentivo para a gente poder tomar as nossas próprias decisões, para a gente correr os riscos que envolvem tomar decisões, saber que muitas vezes a gente vai ter que tomar uma escolha e abrir mão de outra, né? Porque o escolher tem isso também, não é só a gente escolher aquilo que mais nos agrada ou mais atende a nossa necessidade, mas junto com isso a gente colocar na balança tudo que a gente está abrindo mão também quando a gente toma uma decisão. Então, pedir esse apoio, pedir esse reforço é importantíssimo para essa nossa parte que não foi atendida lá atrás, não se ver no mesmo lugar de antes, de tentar tomar decisões, de tentar explorar o ambiente para construir sua própria visão de mundo, suas opiniões, suas preferências, e se ver desestimulada, não se ver incentivada pelas partes que estão à volta. Então, sempre que possível, né, buscar essa ajuda no sentido de apoio, de incentivo, é um requisito muito importante. E a gente precisa, obviamente, se incentivar a fazer todos esses movimentos de autonomia, porque é uma coisa importante para nós, porque a gente quer, porque a gente não quer as coisas do mesmo jeito, a gente quer que a nossa vida flua numa outra configuração, ao mesmo tempo que a gente também reconhece que dentro de nós vai ter essa dualidade, vai ter esse lado que está com toda essa energia, com essa vontade, com essa necessidade em falta para exercer isso, para colocar a mão na massa e expressar suas opiniões, né? Dizer suas preferências e buscar se atender, enquanto do outro lado tem uma parte muito ferida, né? Uma parte que talvez se sentiu sozinha, que não recebeu esse incentivo, esse estímulo, que foi criticada, que foi podada desse lugar e que às vezes vai ser muito difícil quando a gente se coloca nesse lugar de tomar uma decisão, de fazer escolha e que vai ser pesado e que vai ser às vezes frustrante, que vai ser cansativo e que vai dar vontade de jogar as bets, né? Chutar o balde. Então, ao mesmo tempo que a gente se incentiva, a gente também precisa entender as nossas limitações e o quanto que aperta esse calo, né? O quanto que dói esse calo e que nem sempre a gente vai conseguir seguir nessa linha fluida de tomar decisão. Então pode ser que algum dia eu consiga tomar muitas decisões, no outro não seja tão fácil assim, né? Então entender essas limitações e ver isso como uma habilidade que a gente está adquirindo é importantíssimo para a gente entender que isso leva tempo também e que a gente vai ter que lidar com essas partes não tão confortáveis e muito doídas, né, por algum tempo. E uma última coisa para a gente ir finalizando, que vem de encontro com isso de reconhecer as nossas limitações, reconhecer que nem sempre vai ser fácil,
é de realmente exercitar e ter paciência com você enquanto você decide, enquanto você está nesse processo de mudança. E uma coisa muito legal é poder listar quais são as coisas que você adia fazer, quais são as coisas que você está evitando, né, de tomar ali a decisão, de coisas que você imagina que vai te colocar nesse lugar de ter que escolher, de ter que avaliar as possibilidades. E depois que você lista todas essas coisas, você vai colocando o nível de dificuldade que você sente em fazer cada uma delas. E aí a gente pode fazer num processo gradual de ir para as que são menos difíceis para as mais difíceis, porque isso vai ajudando a gente a se dessensibilizar em relação àquele nível de dificuldade e adquirindo mais confiança, mais senso de competência, de que a gente dá conta, de que, né, a gente consegue formar, assim, a nossa opinião em frente a uma decisão. Eu disse que era a última coisa, mas eu lembrei de mais uma que é igualmente importante, que é, se eu tô numa decisão, pode ser muito interessante quando a gente experimenta essa dualidade entre uma parte minha que quer muito explorar, né, enfim, formar essas opiniões e desejos e preferências, e outra que tá ali com a parte mais dolorida, né, da nossa história em relação a esse lugar de tomar decisão e fazer escolhas, é a gente pensar em uma terceira parte nossa, né, como se a gente estivesse realmente num olhar de observador, de terceira pessoa. Então, se eu tivesse uma outra parte minha aqui agora, uma parte mais saudável, que consegue ver o todo, que consegue considerar todas as partes, entender minha dificuldade, ao mesmo tempo o meu desejo de explorar mais as minhas opiniões, as minhas preferências, o que que ela faria? Né? O que ela me orientaria a dizer, a fazer, a escolher, ou a talvez experimentar, ou a talvez a considerar nessa decisão que eu preciso tomar? Isso ajuda a gente a sair desse conflito, muitas vezes, que a gente se encontra entre todas as partes que estão atuando ali dentro de nós em uma mesma situação. Por fim, terminamos, de fato. Eu desejo que este encontro tenha te ajudado a estar num lugar de gentileza com você, de cuidado com essa dificuldade de tomar decisão, de fazer escolhas, que você se lembre e possa usar esse recurso de compaixão, de respeito, de paciência contigo e chamar a tua sabedoria interna para esses momentos que você precisar. Eu agradeço pela tua companhia aqui, que a gente possa seguir trocando as nossas imperfeições, as nossas vulnerabilidades e criando, né, essa conexão, essa humanidade compartilhada dentro de dificuldades, né, experiências reais que a gente vive enquanto ser humano. Um beijo e até a próxima!